Sabe aquele meme? O pessoal tá lá decidindo na firma. O que vai se fazer? Aí um fala uma coisa, outro fala outra. Aí daqui a pouco alguém levanta. Porra, e se a gente questionar, quem sabe, a forma de produzir, né? As relações de produção, o capitalismo? Porra, aí joga esse cara da janela da firma aí, né? Joga do prédio. Tá aí, galera, tamo aí pra mais um React. E hoje eu fiquei curioso com esse título aqui, tá? É um vídeo do canal da Schweller Brasil, intitulado Por que a ideia de que a economia precisa parar de crescer ganha força. Eu fiquei curioso, gente, tá? Porque, bom, isso não é compatível com a economia capitalista. Na economia capitalista, esse crescimento é o crescimento do capital. E o capital, ele só existe crescendo. Se ele para de crescer, ele para de existir. E esse talvez seja um dos argumentos mais contundentes para a gente explicar para as pessoas que o capitalismo ele é insustentável. Ele pode ter sido necessário, se otimista em relação ao assunto você quiser ser, para desenvolver as forças produtivas, a fim de acabar com o problema da escassez. A questão é que a forma que ele é organizado para conseguir essa proeza faz com que a mesma dinâmica que proporcionou isso proporcione também o esgotamento das condições de vida na Terra para a espécie humana. Então, esse é o grande dilema da nossa geração. Como produzir, como se organizar socialmente para ter as coisas que a gente precisa e ainda assim manter o planeta habitável para a nossa espécie. Eu argumento que isso é impossível em meio à dinâmica capitalista de produção, pela própria natureza do capital, que é um valor que se valora. Portanto, ele é dinâmico, ele não pode ser estático, ele é uma massa que sempre cresce. E essa massa, entenda-se, produção de mercadorias, uma vez que o capitalismo é a sociedade onde há a generalização da lógica da mercadoria. Então vamos ver aqui, porque eu imagino que o que a gente vai assistir agora é uma concepção liberal para solucionar o flagrante problema, que é a contradição entre a forma de ser do capitalismo e os recursos naturais finitos que temos no planeta. Os liberais, eles estão também diante deste problema, estão sendo forçados a discutir isso com cada vez mais ênfase e mais urgência, mas eles sempre vão fazer essa discussão pela via liberal, negando a raiz do problema, que é a lógica de reprodução capitalista na materialidade que a gente precisa para viver. Então vamos ver aqui, vamos ver se eu estou certo, vamos ver se nós vamos estar vendo uma perspectiva liberal do problema e o que eles vão apresentar como eventual solução. Se alguém te perguntar quantas coisas você tem, você conseguiria dizer um número? Pense em cada peça de roupa, nos eletrodomésticos, todo o mobiliário, cada aparelho eletrônico, todas as xícaras, todos os sapatos e o resto. A não ser que você seja um hiperminimalista, é bem difícil, porque a maioria de nós tem um monte de coisas. Ter mais traz conforto e opções, mas há um preço bem alto. Maiores emissões de carbono, esgotamento de recursos e poluição. Nosso vício de produzir e consumir sempre mais está exaurindo o planeta. Todo mundo discute. Acho legal, viu só a sutileza da coisa? O nosso vício de consumir sempre mais. Veja, isso já traz uma formatação daquilo que a gente vai entender a partir daí. A gente acumula coisa, a gente compra coisa que não precisa, a gente tem mais do que deveria, a não ser que a gente seja um super minimalista. Entendem? Dessa maneira, o problema ele não é estrutural, o problema não é a lógica de produção, o problema não é a dinâmica do capital, o problema é você. Você talvez esteja consumindo de maneira errada, talvez você não esteja dando a verdadeira destinação para aquilo que você consome, não esteja reciclando o quanto seria possível. Tem que acontecer alguma coisa, menos se questionar o porquê
de todo ano a gente achar que o iPhone bom é o do ano. E veja, você é forçado a achar essas coisas, às vezes. Porque se você comprar o 13, daqui a pouco o 12 não atualiza mais por causa da obsolescência programada. São formas que os capitalistas encontram de te obrigar a renovar a sua compra. Isso tudo está interligado àquilo que eu falei na abertura, a lógica do capital. Porque há um circuito onde, na circulação do capital, ele cresce. Esse valor que se valora. Ele é capital na forma de dinheiro na mão do capitalista, que compra força de trabalho, que compra meios de produção, que realiza o processo produtivo, a fim dali produzir mercadoria, vender esta mercadoria, e com a venda desta mercadoria ele realiza mais capital. O que significa? Ele vai ter um montante de capital na forma de dinheiro no final do processo, maior que o montante que ele tinha no início do processo. Então ele vai comprar máquinas, equipamentos, insumos, energia, vai comprar força de trabalho, que ele vai pagar na forma de salário, vai extrair dali ainda um mais valor, que é o produto da reprodução do capital, que acontece na reprodução da mercadoria. Se esse capital não se reproduz, esse é um capital morto. Morto, ele deixa de existir. Porque a mercadoria, quando consumida, ela cumpre com o seu valor de uso. Ela encerra um ciclo, ela não perpetua o ciclo. A mercadoria tem a sua função tipicamente capitalista quando ela existe para realizar o capital na mão do capitalista. De modo que a produção capitalista sempre precisa crescer. Porque se ela não estiver crescendo, ela desaparece. Desaparece o modo de organizar a sociedade tipicamente capitalista. Se essa produção tem que crescer, o consumo também necessariamente tem que crescer, porque se o consumo não cresce a produção. Vocês entendem o problema estrutural que temos aí? Para sustentar uma produção que precisa crescer, o consumo também precisa crescer. Então aquela sua geladeira que durava 20 anos vai durar 10, vai durar 5. E aquele seu televisor que durava 15 anos vai durar 7. E aí o motor do carro que aguentava 1 milhão de quilômetros rodados vai aguentar 200 mil. E aí todo ano vai ser lançado um modelo diferente, com um plug diferente, com uma porta de entrada diferente, com um aplicativo que não é mais compatível, a fim de tornar inútil aquilo que antes era útil e criar uma nova utilidade numa nova mercadoria que você precisa consumir. Então o problema do consumo, do supérfluo, das coisas que nós não precisaríamos ter, não é um problema individual. É um problema estrutural do capitalismo. Como evitar a catástrofe climática? Mas será que mudar para energias renováveis e comprar carros elétricos, mantendo o status quo, realmente ajudaria? Cada vez mais gente diz que não. Não, tá? Carro elétrico não. Vamos ver a resposta deles aqui, mas não. Porque você continua tendo, primeiro, o problema estrutural mais grave. Independente de ser um carro a combustão, um carro elétrico, tem que ter mais carro amanhã do que tem hoje. Carro é mercadoria, tem que reproduzir mais. Então esse problema é insuperável. E para além disso, tem toda a questão do custo energético para o planeta na produção das baterias, do custo energético para o planeta, para a produção de energia elétrica que vai alimentar essas baterias. Então, não resolve o problema. E qualquer hipótese de solução, pensando em alterar apenas a matéria-prima ser utilizada na produção de mercadorias, também não resolve o problema. Porque o problema consiste em ter mais mercadorias amanhã do que tem hoje. O que implica em ter mais consumo amanhã do que tem hoje.
Querem que mudemos a fundo a forma de gerir nossas economias e nossas vidas. Alguns chamam isso de decrescimento. Isso significa produzir menos o que faz mal ao planeta e investir mais nas coisas boas para nós. Então, menos pode ser realmente mais? Vamos descobrir. Há décadas, os países são avaliados pelo crescimento do Produto Interno Bruto, o famoso PIB. Quanto maior a produção de bens e serviços, maior é o PIB e mais tranquilo está o país. Todos ficam felizes quando o PIB cresce. Não é direta a transposição, mas eu gosto de utilizar o exemplo do PIB, tá? Embora não seja a mesma coisa. Didaticamente, eu gosto de utilizar o PIB para enfatizar o que eu acabei de dizer. PIB é um fluxo de bens, mercadorias e serviços produzidos em um lugar, num período de tempo, né? Ou seja, ele mede a reprodução do capital. Por isso que todos os países buscam um PIB todo ano maior, ou seja, esse fluxo tem que ser maior. Aquilo que circulou em termos produtivos na economia capitalista sempre tem que ser maior. Isso em todas as economias capitalistas, o que faz com que sempre todos os países busquem aumentar a produção de mercadorias e, por conseguinte, o consumo de mercadorias. Receosos quando não é o caso. Algumas coisas que o PIB considera são benefícios, como hospitais, moradias e escolas. Mas o PIB também computa coisas ruins, como a reconstrução após furacões e terremotos, como um indicador econômico positivo. Sim, porque para o capitalismo é positivo. Para o capitalismo, mas morreu gente... Ai, foi uma catástrofe, morreu criancinha, morreu velho. O capitalismo não faz juízo de valor disso. Pro capitalismo é o quê? Caiu um monte de casa, vai ter que construir um monte de casa. Destruiu um monte de eletrodoméstico, essas pessoas vão ter que comprar eletrodomésticos novos, carros novos. Vai ter que se pavimentar a rua de novo, vai ter que se fazer calçada de novo. Tudo isso é mercadoria nova sendo consumida. É exatamente a mesma lógica, galera, da guerra. Por que a gente diz que a guerra sempre vem para dar uma ajeitada na economia? Ou porque a guerra ela gera um super excedente de demanda de consumo. É equipamento, é alimento, é medicamento, é veículo militar, é combustível, é uniforme. Porra, é uma puta demanda que surge quando tem uma guerra. Ainda mais porque quando tem uma guerra, aí os países esquecem completamente as restrições fiscais, né? Suspendem lá aquela historinha que eles contam pra gente do acabou o dinheiro, ligam as torneirinhas para movimentar aquilo que de fato é o relevante para haver produção ou não. Porque é uma outra coisa que a galera não se liga, né, gente? Para haver produção, seja de arma, seja de hospital, seja de comida, não precisa de dinheiro. Não precisa, nem na economia capitalista. Precisa de gente para trabalhar e matéria-prima e energia. O dinheiro é aquele papel pintado que os governos emitem para fazer as pessoas produzir as coisas. Porque o que a gente precisa são as pessoas para produzir e a realidade material, a matéria-prima, a energia, aquilo que a gente vai transformar da natureza para produzir o que a gente quer. Então, tendo pessoas, tendo matéria-prima, temos as condições, é só botar todo mundo para trabalhar. E é isso que, no esforço de guerra, a economia capitalista faz. E isso resolve o problema do capitalismo, que é sempre um problema de realização, que é um nome bonitinho para dizer que a demanda não está atendendo a necessidade de expansão do capital, na velocidade de expansão do capital, que é sempre maior, porque o volume total do capital global é sempre maior, então ele sempre tem que crescer, então esse fluxo ele é um monstro que não para de crescer. Então cada vez tem que produzir mais, cada vez tem que consumir mais, né? Então o capitalismo não faz distinção se é uma guerra que está fazendo com que as pessoas produzam bombas para jogar umas nas outras, né? Morreu gente, para a lógica do capitalismo, melhor ainda, alguém vai ter que pagar para fazer um buraco e esse buraco vai virar uma mercadoria. Entendeu? Pensa só, pô, vai produzir um caixão, vai produzir um buraco, né? Vai produzir uma lápide, né? Algumas pessoas podem comprar flores, né? É mercadoria que está sendo vendida. Não interessa se é um tornado que passou por uma cidade, devastou, morreu um monte de gente, as pessoas foram parar na miséria.
ou as pessoas vão continuar na miséria, ou elas vão dar seu jeito. E dar seu jeito significa comprar as coisas para reconstruir a casa, para botar para dentro de casa e assim por diante. Não são considerados o trabalho doméstico e de assistência não remunerados, o acesso à educação e o bem-estar psicológico, coisas que beneficiam nosso bem-estar de formas menos tangíveis, mas bem importantes. Por exemplo, ele ignora completamente a poluição e a destruição ecológica provocadas por nossos sistemas econômicos em expansão. To keep having GDP growth accumulating, you also need to keep having more material stuff extracted. Sistemas econômicos em expansão. É que tem vários, tá ligado, gente? Eles estão competindo ali, qual será o melhor? And going through the economy. This is not sustainable on a planet with, a finite amount of resources. Kai Heron ensina ecologia política na Universidade de Lancaster, no Reino Unido. The idea that we could just have endless material throughput, more stuff, over and over, more material accumulation. We can keep extracting resources from the ground and then putting it into waste and landfill sites. Isso é um outro problema, né, galera? Que, assim, a gente normalmente não para pra pensar, mas não existe jogar lixo fora. Porque a mercadoria, quando ela tem dela extraído o seu valor de uso, na maior parte dos casos, ela deixa um resíduo. É um papel, é um plástico, é uma carcaça, é uma fumaça, é alguma coisa, sobra, né? São poucas as mercadorias que, após o seu consumo, não se transformam em nada, né? A grande maioria delas deixa sempre um resto. E aí nós temos o problema, que é sempre o que fazer com esse resto. Porque, tecnicamente, não existe jogar fora no planeta, né, gente? Se você pega o lixo que tá, por exemplo, aqui da minha volta. Eu produzi um lixo, eu posso botar no lixinho aqui, que tem aqui embaixo. Tá, e depois eu vou botar esse lixinho que tá aqui embaixo onde? Vou botar no lixo da cozinha, da garagem. Tá, e depois, o que eu vou fazer com o lixo da garagem? Eu vou botar no lixo lá na frente da casa, que vai passar o caminhão para recolher. Tá, o caminhão vai recolher e vai fazer o que com esse lixo? Vai jogar num canto. Porra, isso é uma péssima solução. Não, vamos melhorar então. Vamos enterrar. Olha que coisa maravilhosa. Enterramos, fizemos que nem o gato, ninguém mais viu, enterrou, tá ali debaixo, né? Ele não desapareceu, ele vai estar ali poluindo. Não, enterrar não dá, vamos queimar. Vamos tocar e vamos queimar. Não é isso que a gente faz? Vamos queimar. Beleza, vamos jogar na atmosfera, aquela fumacinha maravilhosa, né? Também é absolutamente inofensivo, não é isso? Vamos reciclar. Nem tudo dá para reciclar. Estamos longe de ter tecnologia que permita que a gente recicle tudo. Acho que é um avanço, né? Até porque isso foi mais mercadoria para o capitalismo vender. Então isso vai continuar se desenvolvendo. É uma forma de ganhar dinheiro com o lixo. Aí ok. Né? Mas estamos longe de fazer disso uma solução, porque não se recicla nem perto da metade. E estamos muito longe de ter tecnologia disponível para reciclar mais antes de destruir o planeta. Não me parece ser uma via factível. Vamos fazer o que com o lixo? Vamos jogar para fora do planeta? Já tem país rico mandando container de lixo para país pobre que nem o Brasil. De vez em quando chega aí um container de lixo hospitalar. Olha aí que merda. Chegou no Porto de Santos. Pesquisem aí na internet, vocês vão achar. Já tá cheio de lixo da volta do planeta. Tem uma cacetada de lixo espacial rodando por aí. Nós vamos fazer o que daqui a pouco? Vamos meter container de lixo e vamos mandar em foguete para fora do planeta? Não mais contentes em poluir só aqui o nosso campinho, vamos começar a mandar para fora da órbita da Terra, né? Containers de porcaria que a gente já usou. E vamos fazer disso uma nova mercadoria ainda, hein? Manda o seu lixo para Marte. Entendeu? Esse é um problema também, galera. Né? Porque se a produção tem que aumentar, o descarte aumenta, a sujeira que a gente deixa também aumenta. Né? Você pode inventar a mercadoria que você quiser, o robozinho que limpa o oceano, a rede que puxa, que suga, que faz. Massa, bacana. O capitalismo vai ajudar a inventar essas coisas, porque isso também é mercadoria. Tá. E o problema de continuar sempre precisando de mais e mais e mais e mais? Esse não resolve. É aí que entra a ideia do decrescimento. O termo decrescimento foi lançado por André Ghoz, um filósofo social franco-austríaco. Não, acho bacana decrescimento. Acho que a gente podia
né? Vamos pensar numa sociedade, vamos viajar aqui. Podia pensar, né? Bacana, olha só. Onde é que nós vamos chegar se a gente pensar nisso? Porra, né? Em vez da gente ter que trocar o celular todo ano, trocar o carro todo ano, as roupas, ter que comprar a cada nova estação, nova tendência, né? Se as coisas forem duráveis, se as coisas forem feitas para atender necessidades de consumo, não as necessidades de reprodução do capital, né? Porra, que tipo de sociedade que a gente pode começar a construir, galera? Uma sociedade que não depende da reprodução do capital, e sim das nossas verdadeiras faculdades. Para mim, essa é a sociedade comunista. Saca? Esse vai ser o momento que a gente vai sair da infância do gênero humano. Que vai ser o momento que a gente vai poder utilizar verdadeiramente as nossas capacidades. Pensa um mundo de coisa fantástica que daria para fazer. Quando a gente pudesse ser guiado pelas nossas capacidades, pelo aquilo que a gente é capaz de inventar, por aquilo que a gente é capaz de desempenhar, de representar, de pesquisar. Porque hoje, tudo que a gente faz é movido pela lógica de reprodução do capital. As coisas acontecem rebocadas pela lógica do capital, que decide a razão. Que é essa lógica que está ferrando com o planeta. Quando a gente não tiver essa lógica, pensem na potencialidade que nós temos para desenvolver. Porra, eu gosto de velocidade. Como é que eu posso explorar isso? Eu gosto de me atirar de um avião, sei lá, eu gosto de jogar xadrez, eu gosto de dramaturgia, eu gosto de escrever. Eu quero entender a mecânica quântica. Porra, eu quero pensar como é que a gente pode viajar no espaço sideral. Sei lá, eu quero desenvolver completamente tudo que é possível saber a respeito do genoma humano. Foda-se, nós vamos fazer aquilo que a nossa potencialidade conseguir vislumbrar. Agora não, agora a gente é medíocre. A gente só faz aquilo que pode gerar lucro. A gente é medíocre. Por isso que eu digo, quando a gente superar essa sociedade, a gente vai sair, né, da infância da humanidade. É isso que a gente tem que lutar para construir. Em 1972, ele questionou se produzir coisas constantemente seria mesmo uma boa ideia. Pouco depois, acadêmicos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts publicaram o relatório Os Limites do Crescimento. Essa previsão rigorosa concluiu que, a menos que contivesse o crescimento, a civilização entraria em colapso em 2072. Não precisa dizer que não caiu nada bem. A revista acadêmica Nature criticou, dizendo que era um sopro de juízo final. O debate sobre decrescimento voltou na década de 2000. Naquele ano, dados mostraram como nossos danos ao planeta eram irreversíveis. Um artigo recente da Nature, sim, a mesma que ridicularizou a ideia nos anos 70, sugeriu que o decrescimento deveria ser considerado ampla e cuidadosamente. E o termo chegou agora ao último relatório do IPCC sobre como manter o aquecimento global abaixo de 1,5 graus Celsius. Uma abordagem do decrescimento que tem sido amplamente considerada é o desacoplamento, manter o crescimento econômico, mas reduzir as emissões de carbono. Where I live in the UK, Olha aí o capitalismo. Não, quem sabe a gente faz assim, ó, né? A gente deixa para ver como produzir menos mercadoria depois, saca? Na volta a gente compra isso aí. Mas já que nós vamos continuar produzindo mais mercadoria, né? Porque a gente não sabe viver de outro jeito. Entendeu? Porque se a gente parar pra pensar em viver de outro jeito, isso aí chama revolução, saca? Tem uns vermelhinhos aí que já estão dizendo isso aí, ó, mó tempão. E tipo, não, entendeu? Melhor não. Então tá, vamos continuar produzindo mais e mais e mais e consumindo mais e mais e mais. Mas assim, em vez de jogar uma bola de fumaça, né, preta, vamos jogar uma bola de fumaça cinza. Não é isso? Fazer isso. E aí a galera, né, conformista, intoxicada de ideologia até a orelha, vai dizer, olha, não, realmente, né, isso aí não é uma boa saída, é mais plausível, né, não vamos encarar em utopias, né, porque depois descamba pro totalitarismo e por aí vai, né.
very proud of itself because it claims that it's managed to successfully decarbonize its economy while GDP, I mean, it's not doing well, but GDP is growing slowly while our emissions appear to be going down. Países com economias avançadas têm conseguido fazer isso, por exemplo, mudando para fontes de energia renováveis. Como a Dinamarca, que conseguiu aumentar seu PIB per capita em 16% entre 2000 e 2019, reduzindo as emissões baseadas no consumo. Não. Vamos ver se ele vai se corrigir na sequência. Porque esses dados, eles não são produto, tá? Os dados mais significativos de redução da poluição nesses países não são produto da transformação das plantas produtivas. A transformação das plantas produtivas em plantas verdes, entre aspas, elas vão ter sim impacto. Agora, o maior impacto foi a transferência dos parques produtivos, tá, da Europa para o Sudeste Asiático. Eles tiraram as fábricas dos países. Foi isso que eles fizeram, né? Pelo menos parte significativa delas do país. Então não me venha com churumelas, pelo amor de Deus. 35%. A Alemanha cresceu 26%, enquanto as emissões per capita diminuíram 24% no mesmo período. Até os Estados Unidos tiveram um resultado semelhante. Soa fantástico, né? E definitivamente é um primeiro passo. Mas o problema é que o Vocês vão desculpar, galera. Soa fantástico, né? E definitivamente é um primeiro passo. Não é porra nenhuma, caralho! Não é, mano! Claro que não, tá louco? Ah, se fuder, mano. desacoplamento só diz respeito ao CO2. We live in many ecological crises, not just one. It's not just an issue of fossil fuel emissions. So if we just say words about decarbonization only, you're missing ecological degradation, biodiversity loss. The UK has some of the worst biodiversity of any country in the world, never mind the EU. And this doesn't solve that problem. E agora? A questão é que mesmo quem é favorável à ideia do decrescimento considera a palavra em si problemática. Why I don't like the term degrowth is it has a negative feel to it. Juliet Shore é professora de sociologia no Boston O College. problema é a palavra agora. Não, o problema é como combinar isso com o capitalismo. Né? Como conviver com um fluxo, né, de produção de bens, mercadorias e serviços menor a cada ano, que seria isso o decrescimento. Como conviver com isso sem fazer com que a economia capitalista nunca mais saia da crise, né? Que os capitalistas quebrem, que as pirâmides se desmontem, né? Que o mercado financeiro entre em colapso. Imagina todas as empresas, ou pelo menos a maior parte das empresas com capital aberto, anunciando vendas cada vez menores. Não é isso? De que maneira fazer isso, gente? Isso é incompatível com o capitalismo. E estuda a relação entre trabalho, economia e consumo. The key thing is shrinking the material inputs into economic activity. A ideia de decrescimento assusta, como se Olha só, hein? Nós vamos produzir mais mercadorias, porque é isso que o capitalismo demanda da gente, mas vamos consumir cada vez menos matéria-prima para produzir mais mercadorias. Que é basicamente o que está rolando desde sempre, tá, gente? Que conforme a gente vai desenvolvendo as forças produtivas, né, no próprio processo onde cada capitalista busca estar na frente do outro, no sentido de melhorar a sua produtividade, ele vai fazendo isso, porque menos matéria-prima é menos custo de produção. Então, nesse sentido, as coisas vão funcionando. Eu gosto, por exemplo, de usar sempre a indústria automobilística. Né? Pegue a qualidade dos plásticos, né? Qualidade dos metais, tudo é cada vez mais descartável. Embora agora ele já seja feito para se deformar na hora da colisão certinho, agora já tem uma tela colorida, agora já tenha 500 coisas que antes eles não tinham em termos de tecnologia embarcada, que na verdade é um chipzinho desse tamanho que faz a coisa abrir ou fechar, funcionar ou deixar de funcionar. Mas esta lógica de gastar menos matéria-prima para continuar produzindo mercadorias ou até mesmo mais mercadorias é a lógica do capitalismo desde sempre. Então quer dizer que nós vamos apostar nisso para nos tirar desta merda que a gente tá hoje, sendo que esta é a lógica que existe no capitalismo desde sempre? Entendem, gente? São discutidas sempre que o assunto é esse, por isso que me chamou a atenção o título e eu senti vontade de fazer esse react. Porque sempre se tira o foco da verdadeira discussão. Não se apresenta essa discussão. Essa é uma não discussão. Não há na mídia de massa uma discussão de verdade sobre o problema que a gente
está enfrentando, porque o aquecimento global, o esgotamento dos recursos naturais não é mais um problema para o futuro, é um problema para agora. A nossa geração já está sentindo os impactos, daqui a 5 anos nós já vamos estar sentindo num outro nível, daqui a 10 anos num outro nível muito maior, daqui a 20 anos então já vai ficar severamente difícil viver em muitos lugares do planeta onde hoje se vive. Então não é mais uma discussão do futuro, e é uma discussão que simplesmente não é feita. É uma não discussão. Porque quando vem essa discussão, porque ela é inevitável, as pessoas estão vendo, isso está acontecendo, as pessoas estão sentindo, vem a discussão que nem essa que a gente está assistindo agora. Uma discussão que não se propõe a resolver o problema. A discussão que é feita hoje é uma discussão não para resolver o problema, para esconder o problema a partir da própria discussão. Porque não se questiona. Sabe aquele meme? O pessoal tá lá decidindo na firma o que vai se fazer, aí um fala uma coisa, outro fala outra, aí daqui a pouco alguém levanta. Porra, e se a gente questionar, quem sabe, a forma de produzir, né, as relações de produção, o capitalismo? Porra, aí joga esse cara da janela da firma aí, né? Joga do prédio. Não é esse o meme? É isso. A gente pode até discutir, porra, vamos fazer a discussão, mas não pode fazer. Nós podemos fazer, mas sempre fazendo de conta. Fôssemos voltar à Idade das Trevas. Na verdade, só significa reduzir as indústrias menos sustentáveis, como produção de carne e laticínios em massa, fast fashion, fabricação de automóveis e aviões. Ou garantir que produtos indispensáveis, geladeiras, celulares, máquinas de lavar, tenham uma vida útil mais longa. Consertar, em vez de substituir algo quando para de funcionar. Não se trata só de frear o crescimento, mas de aumentar o crescimento nos setores que beneficiam a sociedade como um todo. Como criar empregos... Só tem que combinar isso aí com o capitalismo, né? Já pensou consertar ao invés de comprar novo? De combinar isso. Hoje em dia não tem mais nem onde você levar a coisa para consertar. Porque aquela pessoa que consertava faliu por falta de demanda. Não é isso? Porque diuturnamente você tem propaganda te estimulando a comprar. Saca? É uma não discussão, gente. É uma não discussão. É isso. A solução para resolver os problemas do capitalismo para essa gente é mais capitalismo. Os verdes, treinar profissionais para instalação de energias renováveis, isolamento de edifícios e regeneração de ecossistemas, e investir no transporte público e serviços. Pode significar também semanas de trabalho de 4 dias e mais tempo livre para outras atividades que melhorem o bem-estar social. Households with more time. Aí gostei. Aí gostei. Mas aqui é diferente, né? Porque logo os capitalistas vão entender que uma semana de trabalho de 4 dias ao invés de 6, eles podem ganhar mais. Como essa ficha pode cair para eles em algum momento, isso pode acontecer. Porque não pensem que eles vão reduzir de 6 para 4 dias a jornada de trabalho semanal, né, para se produzir menos coisas. Se fosse assim, isso não vai acontecer. Enquanto eles acharem que é isso que vai acontecer, não vai haver essa redução. Essa redução ela pode ser uma perspectiva quando os capitalistas entenderem que com 2 equipes, né, uma trabalhando 3 dias e outra trabalhando 4 dias, por exemplo, eles podem aumentar as suas vendas a ponto de pagar o custo da força de trabalho e eles ainda terem um incremento no seu lucro, o que é viável, né? Basta que o mercado se adapte a esse novo formato. É viável, pelo menos empatar ou aumentar. Quando eles perceberem isso, eles até podem fazer. E é uma luta que a gente tem que lutar, porque independente disso, para o trabalhador e para a trabalhadora seria uma vitória dentro das relações de trabalho, mesmo nas relações de trabalho tipicamente capitalistas. Tá? Mas enquanto eles acharem que eles vão perder, não vai rolar. Affluence, if you want to call it, shorter working hours, more free time, are able to do things in more sustainable ways. It's a powerful tailwind for lower carbon emissions, for a better quality society, for restoring social fabric. Uma forma mais branda do decrescimento é chamada de economia donut. Os setores podem crescer, mas só num âmbito ideal, como nessa área verde. Nela, as necessidades sociais são atendidas de forma ambientalmente sustentável. Se a economia crescer mais do que isso, entra na zona de... Eu acho engraçado isso. Vamos botar um limitezinho aqui pro capital. Ele vai obedecer. Né, gente? Vai obedecer. O capital nem faz guerra se ele precisa crescer.
nem faz de conta que não está acontecendo limpeza étnica, genocídio, né? Não joga bomba atômica. Ah, vamos criar um limite verde para o capital. Destruição ambiental. A economia donut ainda se baseia no princípio do decrescimento de reduzir atividades prejudiciais. Mas isso é só ilusão? Essa nova abordagem Isso, perfeito. Isso é só ilusão? Sim. Pode subir as do letrinhas. crescimento pode piorar a nossa vida? Esse é o cerne do debate sobre o decrescimento. Não tem nada a ver com piorar ou melhorar a nossa vida. Tem que ver com atender ou não atender as demandas do capital, que organiza a nossa vida. Para nós poderia melhorar, lógico, né? Produtos mais duráveis, mais funcionais, mais racionais, uma economia mais racional, onde a gente não precisasse jogar tanta coisa fora, né? Só quando a gente para e pensa que a gente joga toneladas e toneladas de comida fora enquanto tem um monte de gente passando fome, a gente já percebe que isso não é racional. Então, melhorar ou piorar, essa não deve ser a pergunta. A pergunta é, o capital permitiria isso? Evidente que não, gente. Ele defasaria os avanços feitos pela humanidade? Muitos aspectos da vida moderna, como a longevidade e baixa mortalidade infantil, estão associados a um PIB elevado, entre outros fatores. Economistas a favor do sistema atual afirmam que o decrescimento significaria desemprego generalizado, inadimplência hipotecária e fechamento de empresas, que seríamos todos forçados a uma recessão permanente. E isso limitaria a pesquisa. No capitalismo é isso, tá? No capitalismo é isso. E inovação necessárias para desenvolvermos tecnologias verdes e mais eficazes. O problema é que, até agora, o decrescimento não foi experimentado ativamente em lugar nenhum. Ou seja, ninguém pode comprovar. Nem vai ser, gente. Não vai ser porque ele não é compatível com o capitalismo. Os temores. E a outra questão em aberto. How do you address the creation E of a outra, o decrescimento já foi testado, sim. Tem um monte de país aí, periférico dependente, afundado pelo capitalismo. Não é isso? A Argentina, por exemplo, está experimentando uma experiência de decrescimento agora nesse momento. Não é isso? É o que acontece. Decrescimento no capitalismo é eufemismo para a crise econômica. Não existe decrescimento. Decrescimento é PIB negativo. PIB negativo é desemprego, é inflação, é crise econômica e social. Experimentado o tempo todo pelos países pobres. Então não dá para dizer que a gente nunca teve uma experiência de decrescimento. Sim, a gente tem direto. Direto. rich countries don't effectively slam the doors behind themselves and say, we're gonna diminish our growth a bit, but we're not gonna let you catch up to where we are. Este é Zeke Hausfather, um pesquisador climático e analista de sistemas energéticos. And that is a challenge, and a lot of the solutions around that involve, large-scale redistribution of wealth or resources between countries that ampla redistribuição da riqueza. Soluções. Vão vendo. Meu Brasil, vão vendo. Veja, acompanhe, Brasil. Acompanhe, hein? Solução envolve redistribuição da riqueza, consumo sustentável, bens duráveis, maior racionalidade na produção. O que será que é a solução? Digam aí. O que será que deve ser a solução? Qual será a solução? might be possible in a perfect world, but in the real world is very politically challenging. Uma sugestão dos defensores Aí ele falou a real. O grande desafio é político. Absolutamente político. O desafio é político. É o desafio da nossa geração. É a nossa tarefa geracional. Nós temos a responsabilidade de deixarmos um mundo para as próximas gerações. Não há mais tempo. Estamos diante da nossa tarefa geracional e a nossa tarefa geracional é uma tarefa política. De convencer trabalhadores e trabalhadoras de que não há como manter essas relações de produção. do decrescimento é que as dívidas impagáveis dos países de média e baixa renda fossem canceladas, para que eles possam investir em serviços públicos. A ideia é equilibrar o jogo. Key things for the global south are technology transfer, to leapfrog dirty technologies and to get the sort of latest generation renewable technologies to global south countries for their energy needs.
Number two, finance, climate finance, to make that possible, and also to finance other poverty alleviation and so forth. Defensores afirmam que, com o decrescimento econômico, se atenderiam melhor às necessidades de mais gente. Essa solução, tá, pode parecer muito bonitinha. Vamos quitar a dívida do sul global, dos países pobres, para que eles possam investir nas suas transições energéticas. Isso esconde uma outra questão que também está sempre no meio desse falso debate, que é o seguinte: nós somos ricos porque nós fizemos tais e tais coisas, percorremos tal caminho, nos industrializamos. Não dá para vocês fazer isso também. Se vocês fizerem isso, vai terminar de ferrar com o planeta que nós já ferramos. Então agora vocês não podem fazer isso que a gente fez, tá? Vocês não podem fazer. Então agora vocês têm que ter uma outra matriz energética. Agora vocês não podem explorar os recursos minerais, o petróleo de vocês, como a gente fez com o de vocês, com o nosso e com o de todo mundo. Vocês não podem fazer. É porque não dá, porque aí, porra, né? Planeta, né? Meio ambiente. Entendem? Sempre se esquivando da responsabilidade. Não. Quem tem a maior responsabilidade é quem fez mais merda. Então você pega aí a meia dúzia de países da Europa, Estados Unidos, Japão, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul. Pega ali e empurra para esses aí a conta para você ver o que vai acontecer. Ah não, aí num instantinho muda completamente o debate. People who are working class, racialized minorities in the US, in Europe, or people in the global south will probably have more, right? They'll have better quality transportation. They would have better insulated housing. They would have the water and energy that they need that isn't contaminated and polluted. Apesar de toda a discussão sobre Essa não é a discussão que ele fez ali. Se a gente poderia ter formas muito mais racionais de usar as nossas fontes de energia, de produzir menos lixo. Se a gente tivesse uma produção mais racional, a gente poderia viver todo mundo no planeta produzindo, sei lá, um terço, um quarto, um quinto, não sei exatamente, mas com certeza muito menos. Mas não é porque a gente não tenha técnica, não tenha capacidade, não tenha desenvolvimento tecnológico. É porque essas formas não atendem à necessidade de reprodução do capital. Porque é isso, se a gente começar a ser mais racional, os países começam a quebrar. Aí são as tais experiências de decrescimento que, segundo o Deutsche Welle aqui, não existem, mas que, por exemplo, nesse momento, a nossa vizinha Argentina aqui está presenciando. redução de emissões e poluição, continuamos vivendo muito acima dos nossos meios. Se todo mundo consumisse recursos como um atual habitante dos Estados Unidos, precisaríamos de 5 terras para nos sustentar. É o que E aí o problema é o sul global, que tem que pensar uma transição energética. Não. O problema é um padrão de consumo que é vendido pra gente, que é esse aí. O padrão de consumo que é vendido pra gente, que satisfaz a lógica do capital, é o padrão de consumo de uma família dos Estados Unidos, de uma família da Alemanha, que a gente precisaria de 5 planetas para garantir a subsistência. Estamos perdendo florestas, extinguindo a vida marinha nos oceanos. Não importa reduzir as emissões se esgotarmos todos os recursos do planeta. Mas estamos mantendo o ritmo porque é bom para o PIB. Mas bom para o PIB, né? Bom para o capitalismo. PIB é uma forma, né, mesmo que não seja precisa ou direta, de mostrar a reprodução das mercadorias, ou seja, a reprodução do capital, porra. Todos os países lutam para crescer o PIB, por quê? Porque todos os países obedecem à lógica do capital, ou pelo menos todas as grandes economias do mundo. continuamos a ver no aumento do PIB um sinal de que estamos ganhando. Falar de abrir mão do crescimento em prol do nosso futuro neste planeta soa para muitos como um pedido para que comecem a perder. If you're waiting for a world, the world to overthrow capitalism to address climate change, you're going to be waiting a long time. Ali ele usou a palavra correta, né? O capitalismo. Não esperar o mundo acabar com o capitalismo para salvar o planeta é vão. Então, a resposta é diminuir o crescimento intencionalmente? Não haverá muitos governos dispostos a isso. Moving away from GDP, for example, to metrics that value, human impact across a variety of dimensions. The Human Development Index that the UN provides is a good example of that. There's been some experimentation with the country Bhutan and its Gross Happiness Index that they've talked a lot about. Não são esses índices que pautam a política. O direcionamento da política, o poder político, ele não é do espírito, não é do voluntarismo que nasce. Nasce do capital. Nasce do poder econômico.
Então você pode ter instrumentos como IDH, como índice Gini, pode ter o que for. São produtos da nossa inventividade, das nossas capacidades. Mas o que vai pautar o destino do mundo é o poder. E o poder é o poder econômico, que é produto da reprodução das mercadorias no capitalismo. Então, pode ter 500 instrumentos. Um instrumento que eles prestam atenção, os donos do poder, os líderes políticos, é o PIB, é a reprodução das mercadorias, é a reprodução do capital. And so there might be ways to redefine these metrics of success that would make it more palatable for politicians to embrace things that don't necessarily increase GDP, but increase the average well-being of people in a way that, you know, is less resource intensive or destructive. Outro exemplo é da ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern. Em 2019, ela anunciou um orçamento nacional priorizando o bem-estar e a felicidade dos cidadãos em detrimento do PIB e do crescimento econômico. Nesse orçamento, todos os novos gastos eram para promover prioridades do governo: melhorar a saúde psicológica, reduzir a pobreza infantil e combater as desigualdades sofridas pela população indígena. Promotores do decrescimento imaginam uma economia impulsionada por princípios alternativos. The wager on degrowth is that we need to imagine a different future, a new Depois nada acontece, a galera fica que nem o Pikachu surpreso, né? Princípios. Vai... Tudo depender de princípios. ecological, a new relationship between humans and non-human nature, in which humanity, but also nature, can flourish and thrive and frankly recover from centuries of capitalist accumulation and exploitation and neocolonial plunder. E o que você acha? O decrescimento é uma boa ideia, um objetivo alcançável? O que eu acho? Um engodo do cacete. É uma maneira de não fazer essa discussão. É uma maneira de não fazer essa discussão. Porque é inviável do ponto de vista econômico dentro das relações capitalistas de produção. Portanto, não há como discutir decrescimento sem discutir revolução. E a moral desse vídeo foi essa, tá, galera? Deixar claro que não há alternativa fora da revolução. É isso. É aceitar essa tarefa histórica ou aceitar o fim. Não é isso? Encher o cu de Nietzsche, né? Pirar do niilismo doidão e fuck the universe. Não é isso? Porra nenhuma. Não é isso? Vou ficar sentado na minha cadeira, no meu apartamento, com a boca escancarada, cheio de dentes, esperando a morte chegar. É isso. Pra mim não serve. Vou cair atirando. Vou morrer lutando. Mas vou ficar com pelo menos a minha consciência tranquila de que fiz minha parte e tentei ajudar mais gente a fazer a sua parte também. Beleza? Chegou até aqui, curte, compartilha, pensa em ajudar o canal, todas as formas aqui no comentário fixado. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Tchau, tchau e até a próxima.